O ano mal começou e o Lula já tem uma bucha para resolver. Uma reforma ministerial. Depois de Lewandowski, Haddad também está pegando o seu chapéu e deixando o governo. Eleições, vontades pessoais, tudo isso influencia. Mas, na verdade, o que mais influencia é o baixo rendimento do governo. Sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história aqui, ó. Matéria do G1. Lewandowski entrega a Lula carta de demissão e deixará o Ministério da Justiça nesta quinta. Isso aconteceu ontem, né? Após aquele ato escroto lá da defesa da democracia, né? Substituto do ministro da Justiça ainda não foi definido pelo presidente da República. Saída ocorre em momento de protagonismo do tema da segurança pública. Olha, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o Lewandowski é fraco. Era fraco como ministro e como ministro da Suprema Corte, e como ministro da Justiça foi pior ainda. Ele não conseguiu, em 2 anos que ficou lá, né? Não conseguiu entregar nada, absolutamente nada. Para você entender do que eu estou falando, né? Falando-se aí de Ricardo Lewandowski, eu trago aí o comentário do Eduardo Elneg. Dá uma olhadinha. O Brasil já teve ministro fraco, já teve ministro muito fraco, e teve Ricardo Lewandowski, que finalmente se vai. E ele se vai sem deixar uma marca, sem deixar um legado. Foram quase 2 anos sem aprovar uma única medida concreta para reduzir as estatísticas que assustam as pessoas, ou para aumentar o desconforto do crime organizado. Como disse um assessor de Lula, Lewandowski parecia se comportar como se a segurança pública fosse um problema teórico e distante, não uma emergência que se tornou a maior preocupação da sociedade. É torcer agora para o presidente caprichar na sucessão. E agora, tratando de sucessão de Ricardo Lewandowski, eu trago informação da Infomoney. Disputa pela justiça. Quem são os cotados para substituir Lewandowski no governo Lula? Saída do ministro reabre debate sobre segurança pública e coloca PF, CGU e Congresso no radar do Planalto. Agora vamos ver aqui os cotados para substituir Ricardo Lewandowski. Entre os cotados estão o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, perdeu lá a cadeira no STF, mas está de olho aqui, né? E o atual ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. O nome de Pacheco circula desde o fim das eleições para o comando do Congresso. Apesar do peso institucional e da boa avaliação no meio jurídico, aliados ponderam que a chance de ele aceitar o convite é reduzida. O senador já manifestou em conversas reservadas o desejo de se afastar da política partidária. Já Andrei ganhou força nos últimos meses dentro do governo. No comando da Polícia Federal, desde 2023, ele é visto como um nome técnico. Com bom trânsito no Palácio do Planalto e respaldo do presidente. O outro nome no radar é Vinícius de Carvalho, à frente da CGU. Desde o início do atual governo, ele ganhou maior visibilidade após prestar depoimento na CPMI, que apura fraudes no INSS. A avaliação no Planalto é de que o ministro reúne experiência jurídica, capacidade de articulação com o Congresso e discurso alinhado ao combate à corrupção, um ativo relevante em um ano de debate eleitoral. Na verdade, o que o Lula está procurando aqui para a vaga do Lewandowski é um cara mais político, né? Que
consiga aí segurar com mais facilidade as pancadas do dia a dia, né? Outro que está de saída aí com a viola no saco é Fernando Haddad. Eu trago aqui a informação da CNN Brasil. Haddad confirma intenção de sair do Ministério da Fazenda até fevereiro. O ministro quer sair do cargo para atuar na campanha de reeleição do presidente Lula em 2026. Na verdade, é outro nome fraco que vai deixar assim, um legado de imposto, imposto e imposto. Ele, na verdade, está repetindo o que ele fez aqui em São Paulo quando foi prefeito e avaliado como um dos piores prefeitos da história da cidade. Peguei esse videozinho aqui para você entender melhor o legado de Fernando Haddad. Dá uma olhadinha. Meu amigo, o fim do Haddad chegou. E chegou do jeito que todo mundo avisou que chegaria. Melancólico, vazio e sem deixar nada em pé. O ministro da Fazenda está de saída em fevereiro, junto com uma debandada geral de auxiliares. E o próprio Estadão agora admite aquilo que foi óbvio desde o primeiro dia. A gestão Haddad foi um fracasso total. E não tinha como ser diferente. Primeiro, porque Haddad não entende nada de economia. Segundo, porque mesmo que entendesse, ele nunca mandou em nada. Quem manda é o Lula. E o Lula só sabe fazer uma coisa: gastar, 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 como se o amanhã não existisse. O tal arcabouço fiscal, vendido como âncora de responsabilidade, virou um calabouço de gastos. Não tem teto, tem piso, não limita a despesa, obriga a gastar mais. Precatórios fora, despesas fora, exceções fora. No fim, não sobra regra nenhuma. E o resultado? Déficit em todos os anos. Meta zero só no discurso. Na prática, rombo atrás de rombo. O Haddad virou apenas o arrecadador oficial do governo, apelidado de taxade. Imposto em cima de imposto para alimentar a máquina eleitoral do Lula. O primeiro Lula fingiu ser responsável, copiando o tripé do FHC. O Lula de agora pisou no acelerador sem pudor. Disse com todas as letras: não importa o câmbio, não importa a macroeconomia, importa dinheiro na mão do povo. E as formas que esse dinheiro serão empregados não interessam. É a fórmula clássica da inflação e da ruína. Haddad sai sem recuperar grau de investimento, sem conter gastos, sem credibilidade e agora sendo descartado politicamente. Vai servir apenas como boi de piranha eleitoral em São Paulo, para perder de pouco e puxar voto para um projeto que já sabe que não se sustenta. Esse não é só o fracasso de Haddad, é o retrato de um governo que nunca teve plano econômico, só fome de gasto, poder e sobrevivência. E a conta, como sempre, ficou para você e eu, os brasileiros, pagarmos. Haddad está lá para cumprir ordens do Lula, né? Ele nunca se preocupou com economia. O Lula também não. Eles querem é gastar e deixar o país na lona. Outra que está deixando o governo é a ministra Macaé Evaristo, do Ministério dos Direitos Humanos. Ela deve disputar aí uma vaga na Câmara Federal nas próximas eleições. Agora eu trouxe um videozinho para você conhecer um pouquinho da ministra. Esse mesmo grupo que hoje pede redução de pena, né? E aí vamos dizer, as penas nem são tão longas. Né? E as condições de cumprimento dessas penas também são bastante distintas do que cumpre pessoas que hoje, às vezes, elas estão aprisionadas porque cometeram, às vezes, um ato infracional, um crime de menor monta. De lascar, né? Na verdade, eu nem sei porque existe esse Ministério dos Direitos Humanos no Brasil. No Brasil não existe direito dos humanos. No Brasil não existe direitos humanos. Existe direito para bandido. O cidadão de bem se ferra, né? Acaba morto na mão dos bandidos defendidos por essa senhora. Aí não dá, né, minha filha? Pega a viola, põe no saco e ó, vaza, que demorou já. Agora fazer um resumão aqui em 3 tópicos dessa reforma ministerial, né? Saídas recentes e confirmadas, o Lewandowski, né? Que entregou sua carta de demissão ontem e anunciou sua saída oficial para sexta-feira, hoje, né?
Fernando Haddad, que sinalizou que quer ajudar na reeleição do Lula em 2026, e a Macaé Evaristo, dos direitos dos manos. O ponto 2 é o prazo eleitoral e escala da reforma. Vou ler aqui para você. A legislação eleitoral exige que ministros que pretendam disputar as eleições de 2026 deixem seus cargos até o início de abril. Volume de trocas. Estima-se que entre 20 e 24 ministros, quase metade da esplanada, deixem o governo para concorrer a cargos eletivos. Possíveis candidatos. Além dos citados, nomes como Sônia Guajajara, dos povos indígenas, são apontados como prováveis candidatos da Câmara Federal. E o ponto 3, mudanças estruturais em pauta. Ministério da Segurança Pública, que, como eu te disse agora há pouco, o desempenho de Lewandowski na pasta foi sofrível, não entregou nada, nem aquela PEC da segurança, que era uma porcaria, nem aquilo ele conseguiu aprovar. Depois da operação lá no Rio, que matou 100 e poucos bandidos e que morreram também os policiais, o governo teve um desgaste muito forte e expôs esse tendão de Aquiles do governo, que é a segurança, não só do governo, mas de toda a esquerda. Toda a esquerda tem dificuldade nesse campo, já que eles defendem os bandidos e as vítimas que se ferrem aí, Promoção de secretários, que muitos auxiliares, secretários dos ministros devem subir de cargo aí, sendo promovidos, E o apoio político, essa reforma política também é legal para o governo, para que ele traga partidos que queiram agregar na campanha de 2026. Aí, o Centrão, por exemplo, o PSD do Kassab está sempre no radar aí, porque eles estão onde o poder está. Vamos ver aí. Eu não espero nada bom, Sai ruim, entra pior. Mas a gente tem que ficar de olho aí nos próximos ministros do desgoverno do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final.